Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, irmãos, nós vamos dar continuidade àquele assunto maravilhoso, né, irmão? Onde a gente estava falando a respeito de nós sermos filhos obedientes a Deus. Pois é, a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, ela tem que ser tirada de nossas vidas. Amém, irmãos? Está escrito isso em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos tirar tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos ser obedientes ao Senhor Adonai, ao Senhor Yahvé, a Deus Todo-Poderoso. Pois Cristo foi obediente. Quando diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, onde o escritor ele expressa dizendo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Cristo estava se falando de Jesus. Então ele foi obediente. Temos que ser também nessa obediência, nós temos que ter o que? Amar. Nós temos que amar, como diz o salmista no Salmo 31, versículo 33, amar o Senhor, vosso Deus, que sois santo. Olha só, o vosso Deus, amais ao Senhor, vós todos os que sois santo. Isso, amai ao Senhor, vós todos que são santo. Então, se você que é separado, que você busca a Deus, amar ao Senhor, não existe amor sem o quê? Sem a obediência, não existe. Jesus Cristo, em João 14, 15, João expressa dizendo que, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Aí o versículo 24 diz, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Temos também, irmãos, o exemplo de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 12. E o versículo 12, ele diz assim, então lhe disse, não estendais a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que teme a Deus. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha só, Deus queria que Abraão provasse o seu amor, que ele tinha por ele. Ele era superior, que seria esse amor superior até o seu filho. Então você ser obediente ao Senhor, você precisa não só amar, mas temer. O salmista, no Salmo 34, e versículo 9, diz, temei ao Senhor vosso Deus. Aliás, temeis ao Senhor, vós, os seus santos. Olha só, temei. O que acontece quando alguém teme a Deus, irmãos? Veja só o que acontece quando alguém teme a Deus. O salmista ele vai continuar dizendo o que acontece com quem teme a Deus. No versículo 4, ele diz o seguinte, promete-nos livrar do medo. Deus nos salvará das crises, que é o versículo 6 e o versículo 17. Deus põe anjo ao nosso redor, irmãos. Deus supre a nossa necessidade, como diz o versículo 9 do mesmo salmo. Deus nos vai dar vida abundante, como diz o versículo 12. Deus ouve as nossas orações, como diz o versículo 15. E Deus conforta-nos com a sua presença, como diz o versículo 18. Olha só que maravilha. Então Deus livra a sua alma. Deus vai livrar a sua alma. Então, além de você ser uma pessoa obediente ao Senhor, você, através da obediência, você tem que expressar o que ama a Deus, que teme ao Senhor e que honra ao Senhor. Olha só quantas pessoas dizem que ama a Deus, mas não honra ao Senhor. Em Provérbios 3 e 9 diz, honrai ao Senhor com as suas fazendas e com as suas primícias de todas as suas rendas. Os israelitas, meus irmãos, trazia ao Senhor Deus a primeira porção das suas colheitas, com recolhimento, irmãos, de que ele, Deus, era o dono da terra. Então eles se expressavam e traziam, louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver isso em Levítico, capítulo número 23, versículo 10, em Levítico, capítulo número 25, versículo 23, em Números também, no capítulo número 18, versículo 12 e o 13. Então nós também devemos dar, irmãos, a Deus a primícia das nossas rendas, viu? Nós temos que dar a primícia a fim de honrar o Senhor como o Senhor de nossa vida e de nossas
nossas posses. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, de modo que Deus vai abrir os caminhos para derramar sobre vós as bênçãos, como você pode verificar em Malaquias capítulo 3, versículo 10, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Então, meus prezados irmãos, neste momento eu quero concluir aqui para você, citando essa última parte, onde aos que me honram, ele vai honrar também, né? Pois se diz em 1 Samuel capítulo número 2, versículo 3, então, se você honrar, ele vai honrar também. É uma promessa de Deus a todos que vai contribuir para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor, ser fiel, né, com as suas finanças. Então ele vai lhe dar essas bênçãos todas sobre você. Então você tem que honrar o Senhor, honrar nos seus dias, dar a sua vida, o seu corpo a Ele. Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Às vezes a gente tiramos só 1 minuto para conversar com Deus, para adorar o Senhor. Mas ele quer a primícia. Levantar pela manhã, a primeira coisa que fazer é a primícia, irmãos. Dar para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique com esta palavra em nome de Jesus e vamos continuar falando a respeito exatamente deste assunto no livro da primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 14, filhos obedientes. Amém?